A marca da besta. O alerta mais urgente em toda a história humana. E ele é dado pelo próprio Deus. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Muitos cristãos estão confusos a respeito do que esta marca é. Este conhecimento é indispensável, porque todo que receber a marca será destruído para sempre. Este talvez será o vídeo mais importante que você algum dia assistirá. Nós iremos diretamente à Bíblia para revelar com 100% de certeza a marca da besta e como você pode evitá-la. As verdades mais solenes, já confiadas a mortais, serão reveladas durante este vídeo. Por favor, ore antes de assisti-lo. Antes que revelemos a marca da besta, primeiramente revelaremos a própria identidade da besta, e também a marca de Deus, ou o seu selo para o seu povo nos últimos dias, da qual a marca da besta é uma falsificação direta. Primeiro, viajemos de volta às cortes celestiais, onde este conflito entre o bem e o mal começou. Lúcifer foi perfeitamente criado e era conhecido como o mais sábio e belo de todos os seres criados. Na verdade, ele ocupava a posição exaltada como um querubim cobridor do trono de Deus no céu. Neste trono está contido a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, a transcrição imutável de seu caráter, o código eterno da moralidade para todo o universo. A Lúcifer, assim como todos os seres criados por Deus, foi dado o livre-arbítrio. Ao invés de usar esse livre-arbítrio para glorificar e honrar a Deus, Lúcifer escolheu se rebelar e permitiu que seu coração se enchesse de orgulho. Ele cobiçou o próprio trono de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer se tornou o primeiro a cometer iniquidade, ou pecado, que a Bíblia define como quebrar a lei de Deus. Ele quebrou essa lei dos 10 mandamentos, que ele tinha sido incumbido de proteger e exaltar no céu. Recusando-se retornar a sua lealdade a Deus, Lúcifer acabou sendo expulso do céu, juntamente com aqueles que se rebelaram com ele, 1/3 dos anjos no céu. E por que Deus não destruiu Lúcifer naquela mesma hora? Se ele assim o fizesse, o universo então obedeceria a Deus por causa do medo e não do amor. Ainda existiriam dúvidas acerca do caráter de Deus e sua lei. Deus está permitindo que o pecado prossiga o seu curso, para que cada ser humano possa ver os resultados do pecado e decidir por si mesmo que mestre ele servirá. Agora a guerra entre o bem e o mal continua, e este planeta é o campo de batalha. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, percorre essa terra, procurando tentar seres humanos, a coroa da criação de Deus, a se rebelarem contra o Criador e sua santa lei. A Bíblia nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás, em forma de serpente, tentou Adão e Eva, nossos primeiros pais, a pecar, trazendo morte, sofrimento e dor a este mundo. Jesus Cristo, o herói da raça humana, veio a este mundo para pagar a pena de morte pelo pecado, pela lei de Deus que havia sido quebrada. Jesus viveu uma vida perfeita e guardou os mandamentos de seu Pai. No entanto, ele morreu por nós para que possamos viver. A sua morte sacrificial na cruz provou 2 coisas a respeito de Deus. Uma é que Deus é justo. Sua lei, os 10 mandamentos, é eterna e nunca poderá ser mudada. Até mesmo Jesus teve de pagar a penalidade pela transgressão da lei de Deus, uma vez que ele tomou sobre si nossos pecados. 2. Provou que Deus é amor. Ele enviou seu próprio Filho a morrer para que pudéssemos viver. Ao longo da história, Satanás trabalhou através de várias nações e agências para tentar, enganar e destruir o povo de Deus, incluindo o Antigo Egito e o ensino do Espiritismo, que ensina que o espírito continua vivendo depois da morte, e a Babilônia com suas práticas ocultistas e feitiçarias, e o brutal Império Romano, que tentou destruir Jesus na infância. E como nós vimos anteriormente em um vídeo, Satanás se infiltraria dentro da própria igreja, usando a união da Igreja Católica Romana com o Estado para perseguir e enganar o povo de Deus. Mas durante todo o período da história, Deus sempre manteve um povo que se posicionou ao seu lado.
mesmo em meio aos ataques mais ferozes. Este grande conflito entre Cristo e Satanás se estendeu por séculos e continua até os dias de hoje. Quer percebamos ou não, cada um de nós está envolvido numa guerra, uma batalha pelas nossas almas. Devemos tomar uma decisão, uma escolha, de que mestre serviremos: Cristo ou Satanás? Ao longo da história, a lealdade a Deus tem sempre sido evidenciada por uma coisa: obediência. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nossas ações, nossas decisões revelam a Deus e ao universo a quem nós pertencemos. Então, a marca da besta, o teste final para a humanidade, será uma questão de adoração, uma questão de obediência. A quem serviremos? Antes que revelemos essa famigerada marca, devemos identificar a própria besta, também conhecida como o Anticristo. Existe apenas um poder na história humana que se encaixa perfeitamente com cada descrição bíblica da besta: a união do Estado com a Igreja Católica Romana, o Papado. Este não é um ataque às pessoas da Igreja Católica, mas uma advertência contra esse falso sistema de adoração. Este também não é um novo ensinamento, mas era largamente aceito como uma clara verdade pelo protestantismo. Inúmeros reformadores e pregadores cristãos, como Lutero, Calvino, Wesley, Williams, Spurgeon, dentre outros, firmemente mantiveram essa opinião. Vamos revisar rapidamente. O Anticristo, a besta, 1. Sobe a partir do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Apocalipse 13:1. A Bíblia nos diz que o mar representa uma área densamente populada. As águas que viste são povos e multidões, e nações e línguas. O papado cumpre este requisito, pois surgiu na Europa Ocidental, o centro da civilização mundial na época. 2. O Anticristo recebe seu trono, poder e autoridade do dragão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. O dragão representa Satanás, e neste contexto, Roma pagã, através da qual Satanás trabalhou ao tentar destruir Jesus quando nasceu. A história revela que Roma pagã de fato transferiu seu poder, trono e autoridade diretamente a Roma papal, a Igreja e Estado católico. A Igreja romana se colocou no lugar do Império Romano papal, e é na realidade a sua continuação. O Papa, que se auto-intitula Rei e Pontífice Máximo, é o sucessor de César. A Igreja Católica, sem dúvida, se encaixa nessa segunda característica. 3. O Anticristo se torna um poder global. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ninguém discute o poder e a influência global da Igreja Católica. Líderes das nações mais poderosas da Terra se reúnem para prestar homenagem ao Papa. Na verdade, a própria palavra católica significa universal. Não há dúvidas que a prova 3 se encaixa com a Igreja Católica. E isso faz sentido, porque este poder da besta deve ter influência mundial para poder impor a marca da besta, que será revelada mais adiante neste mesmo vídeo. 4. O Anticristo é culpado de blasfêmia. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. A Bíblia define blasfêmias de duas maneiras. 1. Alegar ter o poder de perdoar pecados, e 2. Alegar ser igual a Deus. O próprio Catequismo Católico declara: o sacerdote realmente perdoa os pecados? Ou ele apenas declara que eles foram remidos? O sacerdote verdadeiramente perdoa os pecados, e em virtude do poder dado a ele por Cristo. Todo o sistema confessional católico é uma falsificação humana ao plano de salvação de Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. O papado não somente alega perdoar pecados, mas eles acreditam que o Papa é igual ao próprio Deus.
O Papa Leão XIII declarou: "Nós, os papas, ocupamos nessa terra o lugar de Deus Todo-Poderoso." Amigos, nós devemos ser claros. O papado é culpado de blasfêmia. E em breve veremos como as reivindicações blasfemas do papado estão relacionadas diretamente com a marca da besta. 5. O anticristo governou por 42 meses proféticos, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Em profecia bíblica, um dia profético é igual a um ano literal. Vemos esse princípio em Números 14:34, e também em Ezequiel 4:6, que diz: "Um dia para cada ano." Portanto, este poder do anticristo governaria por 42 meses proféticos, que é 1260 dias, de acordo com o calendário hebraico, que equivale a 1260 anos literais. Cumpriria o papado essa profecia específica? Roma papal recebeu a supremacia total na Europa em 538 DC, quando não mais havia oposição ao decreto do imperador Justiniano, dando ao Papa o controle completo da Europa. O papado desfrutou deste poder absoluto sobre as nações da Europa durante a Idade das Trevas, quando as pessoas eram mantidas na escuridão espiritual e intelectual. Então, no ano de 1798, o papado recebeu o que veio a ser conhecido como a ferida mortal, quando o Papa foi levado cativo pelo general francês Berthier. Este evento marcou o fim do período de domínio papal na Europa. Podemos ver que exatamente 1260 anos se passaram entre os anos de 538 e 1798 DC. Um perfeito cumprimento da profecia. E mais uma prova específica de que o papado é o anticristo. 6. O anticristo recebe uma ferida mortal que mais tarde é curada. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Esta ferida mortal ocorreu em 1798, quando Berthier, o general de Napoleão, tomou o Papa como prisioneiro, praticamente aleijando o papado e terminando seu reinado de 1260 anos. Contudo, a Bíblia profetizou que esta ferida mortal seria curada. Ninguém discutirá o poder universal, a influência e prestígio que o papado tem atualmente. Chocantemente, mesmo grande parte do mundo protestante está tentando se unir a Roma. Eles abandonaram a posição dos reformadores que denunciaram o papado como o anticristo. E esqueceram-se que a palavra protestante envolve um protesto contra os falsos ensinamentos e práticas da Igreja Católica. O mundo cristão está sendo moldado e preparado para receber a marca da besta, que em breve será revelada neste vídeo. 7. O anticristo recebe adoração. Também adoram a besta, dizendo: "Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela?" Uma besta na profecia bíblica representa uma nação. No entanto, este animal de Apocalipse 13 será diferente dos outros, pois será tanto uma nação quanto um poder religioso que recebe adoração. Todos sabemos que o papado é um poder religioso, mas você sabia que a cidade do Vaticano, a sede do papado, é na verdade uma nação? Na verdade, o Vaticano é o menor país do mundo, ocupando apenas 0,44 km² dentro de Roma, na Itália. Isso significa apenas 20% do tamanho do Central Park na cidade de Nova York. Apesar de seu tamanho minúsculo, o Vaticano é uma das nações mais poderosas e recebe adoração de todos os lugares do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores. Não é de se surpreender que o papado também se encaixe com esta prova, porque a marca da besta, como mencionado anteriormente, envolve adoração. 8. O anticristo persegue o povo de Deus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. A Bíblia profetizou que este poder do anticristo derramaria sangue do povo de Deus, os santos. O fato de que o papado se encaixa com esta prova mais do que qualquer outra organização na história simplesmente não pode ser negado. Que a Igreja Romana derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu na Terra não será questionado por nenhum protestante que tenha conhecimento decente da história. Historiadores estimam que mais de 50 milhões de vidas foram destruídas pelo papado durante a Idade das Trevas por questões de religião.
Para seu crédito, o Papa João Paulo II admitiu e pediu desculpas por estes assassinatos em massa. Mas isso não pode desfazer estas atrocidades terríveis. 9. O anticristo tem um homem como seu líder. Daniel capítulo 7 descreve o poder do pequeno chifre, que também se refere ao anticristo. E eis que neste chifre havia olhos como de um homem, e uma boca que falava com insolência. A Igreja e Estado Católico Apostólico Romano também cumpre a prova 9. A Igreja tem um líder claro e visível, o Papa, cujos ensinamentos ecoam as blasfemas reivindicações de poder mundial. 10. O anticristo tem o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Perceba que esse 666 não é a marca da besta, e sim o número de um homem. Este número misterioso identifica o líder do poder do anticristo. Um dos nomes frequentemente dado ao Papa é Vicarius Filii Dei, que em latim significa vigário do Filho de Deus, ou substituto do Filho de Deus. Nós já vimos que essa é uma posição que o papado alega ter. Perceba o que acontece quando nós somamos os valores dos algarismos romanos em seu nome. Estes números resultam exatamente em, adivinhem, 666, o número da besta, e o número de um homem, assim como a Bíblia profetizou. Somente o papado, liderado pelo Papa como seu líder visível, cumpre todas essas descrições bíblicas da besta anticristo nos mínimos detalhes. Contudo, existe uma outra característica do anticristo da qual nós devemos falar enquanto preparamos para revelar a marca da besta. Na descrição que Daniel fez do anticristo, nós lemos que ele cuidará de mudar os tempos e a lei. É verdade que o papado, a besta de Apocalipse 13, tentaria mudar os tempos e as leis de Deus? Sim, é verdade. Em seu catequismo oficial, a Igreja Católica mudou os 10 mandamentos. Eles retiraram o segundo mandamento, que proíbe a adoração de ídolos, e dividiram o 10º mandamento em 2, para que no total ainda continuassem 10. Mas e os tempos mencionados em Daniel 7:25? O papado tentou mudar os tempos de Deus de alguma forma? Sim, tentou. Mais uma vez, em seu catequismo oficial, a Igreja Católica encurtou o 4º mandamento, que fala sobre o sábado. O único mandamento que lida com tempos. Encurtaram de 94 para apenas 8 palavras. Novamente, eles, de maneira aberta e blasfema, desafiaram a Deus e sua lei, ao alegar ter mudado o sábado do 7º dia, como a Bíblia manda, para o 1º dia da semana, também conhecido como domingo. Por favor, não confie somente nas minhas palavras. Em seus escritos oficiais, o Catequismo dos Convertidos à Doutrina Católica, o papado declara: pergunta, qual é o dia de descanso? Resposta, o sábado é o dia de descanso. Pergunta, por que observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta, nós observamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. A Igreja Católica até mesmo afirma ousadamente ter o poder de mudar a santa lei de Deus. Se ela não tivesse esse poder, ela não poderia ter feito aquilo que todos os religiosos modernos concordam com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o 1º dia da semana, no lugar da observância do sábado, o 7º dia da semana. Mudança é essa para a qual não há autoridade bíblica. Para mais informações sobre a mudança do dia de descanso, assista este vídeo clicando no link acima. Tem algum homem ou organização realmente poder para mudar a lei de Deus? Certamente que não. A Bíblia diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Um falso ensinamento se infiltrou na igreja cristã, que diz que obediência aos mandamentos de Deus não é mais necessária. Amigos, este é um engano mortal que não é fundamentado pela Bíblia. Por outro lado, Deus nos diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para mais informações sobre a continuidade da lei de Deus, os 10 mandamentos, clique no link acima.
E nós já vimos que obediência às leis de Deus é um sinal de que nós pertencemos a Ele. Então faz sentido que a besta, o anticristo, tente mudar a lei de Deus, para enganar as pessoas para que desobedeçam e se separem de Deus. Na verdade, o selo de Deus tem que ver com a lealdade e obediência à lei de Deus. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Antes de revelarmos a marca da besta, nós identificaremos o selo de Deus, do qual a marca é uma falsificação direta. Se você perguntar a qualquer banqueiro, a melhor maneira de descobrir uma falsificação é primeiro conhecer a verdade. Nos tempos antigos, quando um governante enviava um decreto, seu selo de autorização continha 3 elementos: nome, título e território. Os selos oficiais continham cada uma dessas 3 coisas. Então, e o selo de Deus? Nós já aprendemos que ele tem que ver com a obediência aos mandamentos de Deus. Tem algum dos mandamentos todos os 3 elementos de um selo oficial? Sim, tem um. Considere o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E este é o nome de Deus. Nele não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor. Isso revela o título de Deus, o Criador. Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Este é o território de Deus. E ao 7º dia descansou. Logo, nós podemos ver que o sábado é o único dos mandamentos de Deus que contém todos os 3 elementos de um selo oficial: o nome de Deus, título e território. Falando do sábado de Deus, a Bíblia revela: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia revela que as palavras selo, marca, sinal e símbolo podem ser usadas de forma intercambiável. Nos últimos dias, o diabo terá a sua marca, mas o sábado é o sinal de Deus, ou a marca do seu povo fiel, que será protegido e receberá a vida eterna. Para mais informações sobre o sábado e por que tantos cristãos adoram no domingo, por favor, clique no link acima. Então vamos revisar o que aprendemos. 1. A marca da besta virá do poder da besta, que identificamos como o papado. 2. A marca da besta será focada em torno de adoração, especificamente obediência aos mandamentos de Deus. Outra razão pela qual podemos ter certeza disso é que o verso seguinte, que alerta diretamente sobre a marca da besta em Apocalipse 14, declara: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Sim, em contraste com aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca, estão aqueles que permanecem fiéis a Jesus e obedecem a seus mandamentos. 3. A marca da besta será um substituto ou falsificação do selo de Deus, que nós já aprendemos ser o sábado. Chegou a hora, amigos, o momento que estávamos esperando. O que é a marca da besta? Vamos permitir que o próprio poder da besta, o papado, responda essa pergunta para nós. A igreja está acima da Bíblia, e essa transferência da observância do dia de descanso do sábado para o domingo é a prova deste fato. Falando dessa mudança no dia de descanso, o papado admite abertamente o seguinte: este ato é uma marca do seu poder eclesiástico e autoridade em assuntos religiosos. A santificação do domingo é a marca da besta. A suposta mudança do sábado é o sinal ou marca do suposto poder e autoridade da besta. Agora, sejamos claros. Muitos cristãos sinceros e amáveis adoram no domingo ou acreditam que este seja um dia sagrado. Não estamos julgando o coração de ninguém. Deus apenas nos responsabiliza pelo que sabemos ou tivemos a chance de saber. Mas quando Deus revela a verdade para nós, temos a responsabilidade de segui-la, e isso será para o nosso próprio bem. Também é importante observar que ninguém tem a marca da besta agora. Vamos aprender quando isso ocorrerá em instantes.
Amigos, apenas um dia da semana é sagrado, e esse dia é o sábado, o 7º dia, que vai do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Perceba que Deus abençoou o 7º dia, não um 7º dia. E Ele especificamente abençoou o dia em que Ele terminou sua criação deste mundo. Somente Deus pode santificar um dia, e não temos o direito de escolher outro dia. Ao substituir o sábado pelo domingo, o papado criou uma falsificação direta para o sábado, o selo de Deus. Conforme profetizado na Bíblia, eles procurariam mudar os tempos e a lei, e ao fazer isso, afirmam estar acima da Bíblia, e até acima do próprio Deus. Mas o que Deus diz sobre ensinar crenças feitas por seres humanos ao invés da Bíblia? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, como alguém recebe a marca da besta ou o selo de Deus? Falando da besta de Apocalipse 13 e o papado, a Bíblia diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é cheio de símbolos, então o que significa receber uma marca na testa? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente eu as inscreverei. Perceba que Deus promete escrever suas leis em nossas mentes. E é o lobo frontal, ou a fronte, que é responsável pelas decisões morais que nós tomamos. A Bíblia revela que nossa fronte simboliza as nossas decisões. Falando em selo de Deus, o sábado, o 4º mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E como nós nos lembramos? Com a nossa mente ou a nossa fronte. Aceitar o selo de Deus envolve fazer a decisão de obedecer ao verdadeiro sábado de Deus, o adorando como Criador. Em contraste, a marca da besta pode ser recebida ou na fronte ou na mão. O que isso significa? De novo, a fronte é onde nós tomamos nossas decisões morais, e será como um sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. A marca será recebida na fronte quando alguém acredita num sábado falso, o domingo, apesar das evidências bíblicas mostrarem o contrário. Eles estão enganados. E na mão? A Bíblia revela que a mão é um símbolo de trabalho ou ações. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A marca da besta será recebida na mão por aqueles que decidem seguir a maioria e aceitar o domingo como dia santo para evitar a perseguição. Este grupo não será enganado ao receber o falso sábado, mas suas ações mostrarão submissão à autoridade da besta. Então, podemos ter certeza de que a marca da besta não é uma marca física. Lembre-se, o plano da salvação e o grande conflito inteiro entre o bem e o mal sempre foi baseado no nosso livre-arbítrio. Nossa decisão de aceitar ou rejeitar a Deus e suas exigências. E o maior duelo entre o bem e o mal será baseado neste mesmo princípio, a liberdade de escolha. Sugerir o contrário simplesmente não é bíblico ou plausível. Pense só nisso. Se a marca da besta fosse um sinal físico, tal como um código de barra, uma tatuagem ou outra coisa do tipo, então cristãos sinceros que tomaram a decisão de seguir a Deus e até morrer por sua fé, poderiam ser dopados e receberem a marca da besta enquanto estivessem inconscientes, sem sequer terem escolhido consentir com isso. Em todo o livro de Apocalipse, a questão central na batalha entre o bem e o mal é a adoração, e tomar uma decisão de seguir ou a Cristo ou a Satanás. A marca da besta será baseada na nossa decisão. E quando as pessoas receberão a marca da besta? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Este verso revela que haverá um boicote econômico àqueles que se recusarem a receber a marca. Então a marca não será somente uma questão religiosa, mas também uma questão política.
O governo exigirá que o domingo seja aceito como dia sagrado. Uma vez que a marca da besta não será uma marca física, como o governo poderá identificar aqueles que não poderão comprar ou vender nos últimos dias? A Bíblia não revela exatamente como essas leis serão impostas, mas poderia ser que as contas bancárias daqueles que se recusarem a receber a marca serão congeladas. Ou é possível que um microchip ou algum outro dispositivo seja usado para identificar aqueles que poderão comprar e vender nos últimos dias. Mas este dispositivo em si não será a marca da besta. Nós já vimos a partir da Bíblia que a marca é um símbolo para as nossas decisões ou ações. A marca será recebida quando as autoridades civis forçarem a aceitação do domingo como dia sagrado. Quando as pessoas concordarem com tais decretos, ao invés do mandamento de Deus de santificar o sábado, então elas receberão a marca da besta. Mas poderiam essas leis dominicais realmente acontecer? O fato é que já aconteceu. Atualmente, nos livros oficiais de 28 estados norte-americanos, há o que são chamados como Blue Laws, as leis azuis. De acordo com o site worldpopulationview.com, as leis azuis são feitas para restringir certas atividades aos domingos, ou outros dias específicos, por razões religiosas, a fim de observar um dia de adoração e descanso. As leis azuis também podem proibir compras ou venda de itens específicos aos domingos. Nos séculos 18 e 19, as pessoas eram muitas vezes detidas, multadas e às vezes até cumpriam pena de prisão por conduzir negócios no domingo. Acreditava-se que esses cidadãos estavam realmente quebrando o dia de descanso. À medida que nossa cultura se tornou mais secular com o passar dos anos, muitas dessas leis azuis dominicais foram revogadas. No entanto, elas ainda existem em vários estados. Às vezes é a venda de álcool que é proibida aos domingos. Estas leis azuis são frequentemente defendidas, porque são vistas como sendo benéficas tanto secular como religiosamente. Então, qual é o problema com essas leis dominicais? Primeiramente, a Bíblia ensina que o sétimo dia é o dia santo, o sábado, e não o primeiro dia da semana, o domingo. Em segundo lugar, essas leis dominicais são uma perigosa combinação de igreja com Estado. Ao longo da história, quando assuntos religiosos foram legislados pelo governo, muitas vezes isso levou a um grande derramamento de sangue do povo de Deus. O governo de Deus é baseado na liberdade de escolha, e não na força ou pressão. E é por isso que os Estados Unidos da América foi fundado nos princípios da liberdade religiosa e civil. E a primeira emenda da Constituição americana protege nosso direito de adorar a Deus como quisermos. Essas leis dominicais não apenas violam nossa Constituição, mas são uma prévia do que está por vir, de acordo com a profecia bíblica. Quando a igreja e o Estado se unirem para fazer cumprir a adoração do domingo, isso será uma imagem à besta. Porque isso será uma imagem ou reflexo da maneira como o papado, a besta, usava do poder político e violência para impor suas doutrinas no passado. Haverá um decreto de morte contra o povo de Deus, que se recusará a aceitar esta marca da besta, o falso dia de adoração, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora mesmo, enquanto falamos, o movimento para santificar o domingo vem ganhando destaque em todo o mundo. Na sua mais recente encíclica, Laudato Si, sobre o cuidado do nosso lar mútuo, o Papa envolve o mundo em uma discussão a respeito de como estamos tratando o nosso planeta e o que podemos fazer para melhorar. Interessantemente, o Papa usa essa encíclica para promover um dia de adoração. Não o sábado bíblico, mas o primeiro dia da semana, o domingo. O Papa afirma que domingo deveria ser um dia que cura nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo, com os outros e com o mundo. Os estudantes da Bíblia verão isso como mais um passo em direção ao cumprimento da profecia bíblica. Mudança climática, declínio moral ou um colapso financeiro global, tudo isso poderá ser usado como desculpa para impor a cultuação ao domingo. Além do mais, os líderes das igrejas protestantes, que antes eram fortemente opostos às falsas doutrinas da Igreja Católica, estão agora estendendo as mãos para se unir a Roma. Considere as palavras do bispo Tony Palmer, que aqui fala a um grande grupo de evangélicos, supostamente cristãos protestantes. Se não existe mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? O protesto acabou. O protesto acabou. O Papa também expressou seu desejo por união via conferência telefônica no mesmo evento.
O líder evangélico Kenneth Copeland, que convidou Tony Palmer para este evento, continua e concorda com a busca do Papa pela união entre católicos e protestantes. Uma vez que não sabemos como orar por ele como deveríamos, não podemos senão concordar com ele em sua busca, em seu coração, pela unidade do corpo de Cristo. Nós nos unimos na unidade de nossa fé. Aleluia! Este movimento ecumênico é simplesmente um cumprimento da profecia, que fala sobre o mundo seguindo este poder da besta anticristo, o papado. E toda a terra se maravilhou após a besta. A união Estado-Igreja Católica, um dos poderes mais influentes do mundo, está no centro deste movimento ecumênico, que criará uma religião mundial nos últimos dias. Para que as igrejas do mundo se unam, deve haver uma concessão na doutrina. E a adoração do domingo, a marca da autoridade do papado, será um fator unificador fundamental. União é uma coisa boa, mas nunca às custas da verdade. Para mais informações sobre como esta marca da besta será imposta, certifique-se de que você está inscrito neste canal com o sininho ativado. Procure pelo vídeo Os Estados Unidos da América na Profecia Bíblica. Eu entendo que este ensinamento bíblico pode ser novo para alguns de vocês. Eu sei porque foi para mim também. Mas, amigos, eu apelo a vocês hoje. Sigam a Bíblia. Lembrem-se, se estiver na Bíblia, eu quero. Se não estiver na Bíblia, então não é para mim. Alguns de vocês podem estar pensando, mas meu pastor não ensina isso. Ou ele diz que guardar o sábado não é importante. O que a Bíblia diz sobre esse tipo de pastores ou mestres? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amigos, a Bíblia condena os pastores que são intencionalmente ignorantes sobre a lei de Deus. Muitos líderes da igreja incentivarão seus membros a guardar 9 dos 10 mandamentos, dizendo que o sábado não é mais válido. Mas a Bíblia diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se o culpado de todos. O que Deus acha de pastores que não fazem distinção entre coisas comuns e coisas santas, tais como o sábado? Os seus sacerdotes violentaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Quase todas as igrejas protestantes abertamente admitem que não há base bíblica para guardar o domingo como santo. Mas eles ainda o apoiam e negligenciam ensinar o verdadeiro sábado bíblico. Como deveríamos responder? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto não podemos julgar os corações dos líderes das igrejas, devemos colocar Deus em primeiro lugar e seguir a luz que Ele nos revelou. Quando sabemos a verdade, somos responsáveis por obedecê-la. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Na verdade, a Igreja Católica dá este desafio impressionante às igrejas protestantes, para as quais elas não possuem resposta bíblica. Vocês afirmam que o sábado era o dia de descanso dos judeus, mas que o dia de descanso cristão foi mudado para o domingo? Mudado? Mas por quem? Quem possui autoridade para mudar o mandamento direto do Deus Todo-Poderoso? Quando Deus disse, santificarás o dia de sábado, quem ousará dizer, não, tu trabalharás e farás toda sorte de atividades mundanas no 7º dia, mas santificarás em vez disso o 1º dia. Esta questão é muito importante, a qual não sei como vocês poderão responder. Vocês são protestantes e professam seguir a Bíblia e somente a Bíblia. Mas nessa questão tão importante, sobre a observância de um dia como santo, vocês vão contra o que está explícito na Bíblia e colocam outro dia no lugar daquele que a Bíblia ordenou. O mandamento de santificar o 7º dia é um dos 10 mandamentos. Vocês creem que os outros 9 ainda estão valendo,
Quem lhes deu autoridade para desrespeitarem o quarto mandamento? Se vocês forem consistentes com seus próprios princípios, se vocês realmente seguissem a Bíblia e a Bíblia somente, vocês deveriam ser capazes de prover uma parte do Novo Testamento onde esse quarto mandamento foi claramente alterado. Amigos, um ataque, uma quebra foi feita na lei de Deus. O seu santo dia, o sábado, está sendo pisoteado pela maioria do mundo cristão. A verdade nem sempre é popular, mas assim como nos dias de Noé, como Daniel na Babilônia, e como os poucos discípulos que seguiram a Cristo, Deus possui seus verdadeiros seguidores que obedecerão à verdade que Ele revela aos seus, mesmo se ela for nova ou aparentemente diferente. Deus está procurando por pessoas que se manterão fiéis a Ele nesses últimos dias. A Bíblia descreve este grupo fiel. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E essa promessa importante é dada especificamente àqueles que guardam o quarto mandamento, o sábado. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Que promessa! Espero que você se junte a mim, amigo, em honrar o verdadeiro dia de Deus, o sábado, e receber a paz e a bênção especial que vem com ele. Nos dias finais da história da Terra, quando o decreto de morte for determinado sobre o povo de Deus que se recusarem a aceitar o falso dia de adoração, uma voz alta ecoará pelos céus. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Sim, aqueles que guardarem o verdadeiro sábado, o selo de Deus, serão protegidos nos últimos dias. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha na Babilônia, Deus usará esta grande provação para testar e refinar o caráter deles, preparando-os para o céu. E assim como Ele fez a aqueles fiéis hebreus, Ele estará junto conosco através dessa grande provação e nos livrará. Mas aqueles que receberem essa temível marca sofrerão a indescritível dor de perder a vida eterna. Amigo, você pode evitar essa perda infinita. Eu acredito que Deus te trouxe até este vídeo por um motivo, para que você possa conhecer a verdade. Estamos agora frente a frente a uma escolha. Obedeceremos aos homens ou obedeceremos a Deus? Irá você seguir a multidão ou seguirá a verdade? A questão da marca da besta é centrada na adoração, e a adoração é diretamente relacionada à obediência. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Quem terá autoridade sobre nossas vidas? Nós mesmos, seres humanos ou Deus? Amigo, Jesus apela a você hoje. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Você aceitará o convite dele? Se este vídeo te foi útil, e se você quiser que outras pessoas saibam dessas verdades poderosas, certifique-se de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Para mais informações sobre a marca da besta e outros temas cruciais dos tempos finais, eu altamente recomendo esse livro que é capaz de mudar vidas, O Grande Conflito. Para obter um deles hoje, basta clicar no link acima ou na descrição abaixo. Mas o mais importante, amigos, mantenha seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.